Olá, vamos falar hoje sobre um assunto que parece um bicho de sete cabeças para muita gente: derivativos financeiros. Pois é, o nome pode até assustar um pouco, mas a ideia aqui é justamente descomplicar e mostrar que, na verdade, eles são uma das ferramentas mais interessantes do mercado. A gente vai desvendar juntos o que são e como funcionam de um jeito bem prático. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o básico, o que é um derivativo. Depois, vamos explorar as duas principais finalidades dele: se proteger de um lado e especular do outro. Em seguida, a gente mergulha nos 4 tipos de contratos mais comuns no mercado e, para fechar, vamos conversar sobre os riscos e algumas recomendações bem importantes. Preparado? Então vamos lá. Bom, começando pelo começo, né? O que, afinal de contas, são os derivativos? Antes de entrar nos detalhes, a gente precisa pegar a ideia central por trás deles, o conceito que dá o nome para tudo isso. Então, a grande sacada é esta aqui. Um derivativo não tem um valor próprio que nasce do nada. O valor dele sempre deriva de alguma outra coisa. E essa outra coisa, que a gente chama de ativo subjacente, pode ser uma ação de uma empresa, uma moeda, como o dólar, uma commodity tipo café, soja, petróleo, ou até mesmo uma taxa de juros. Tá, a teoria é essa. Mas, como isso funciona na vida real? Para ficar bem fácil de visualizar, nada melhor do que usar uma analogia, um exemplo prático do dia a dia. Vamos imaginar a seguinte situação. Pensa num produtor de café. Ele está lá cuidando da lavoura e sabe que a colheita dele só vai acontecer daqui a 6 meses. E aí que começa a preocupação dele. O preço do café hoje tá bom, R$ 50 o quilo. Mas e daqui a 6 meses? Ninguém tem bola de cristal. Se o preço despencar até a colheita, todo o trabalho e investimento dele podem ir por água abaixo. Esse é o risco do negócio dele. E aí que entra a solução. Para se proteger dessa incerteza, ele pode usar um derivativo. Ele fecha um contrato hoje para travar o preço de venda da sua safra futura nos R$ 50 atuais. Pronto. Agora, não importa se o preço do café no mercado cair para R$ 40 ou R$ 30, o preço dele está garantido. Isso traz uma baita previsibilidade, concorda? Esse exemplo do nosso produtor de café é perfeito para a gente entrar na nossa segunda parte, porque ele mostra uma das duas grandes utilidades dos derivativos. Agora, a gente vai entender as duas faces dessa moeda, a proteção e a especulação. De um lado, a gente tem o que o mercado chama de hedge. Hedge nada mais é do que proteção. O produtor não estava querendo ter um lucro estratosférico, ele só queria se proteger, minimizar o risco da queda de preço. O foco dele era evitar perdas. Agora, do outro lado, tem a especulação. Imagina um investidor que acredita que o preço do café vai, na verdade, subir. Ele pode comprar um contrato apostando nessa alta. O objetivo dele é um só: lucrar com a variação do preço. Percebe? O ganho de um acaba sendo o custo da proteção do outro. Muito bem, agora que a gente já entendeu o porquê de usar derivativos, vamos ver o como. O mercado funciona como uma grande caixa de ferramentas, com diferentes tipos de contratos para cada necessidade ou estratégia. Os 4 principais, os mais famosos, são esses: o mercado a termo, o mercado futuro, as opções e os swaps. Vamos passar por cada um deles para entender a diferença. O mercado a termo e o mercado futuro são bem parecidos, ambos são compromissos de compra e venda para uma data futura. Mas a grande diferença que muda o jogo é o ajuste diário no mercado futuro. Nele, todo dia a bolsa vai lá, calcula seus ganhos ou perdas e já ajusta na sua conta. Isso, junto com o fato dos contratos serem padronizados pela B3, traz mais segurança e muito mais liquidez. Ou seja, fica bem mais fácil vender sua posição antes do vencimento. Agora vamos falar das opções. Pensa nelas como um tipo de seguro. Quando você compra uma opção, você está adquirindo o direito de fazer algo, mas não a obrigação. Essa é a palavra-chave aqui: direito e não dever. É essa flexibilidade que faz das opções uma ferramenta tão versátil. E basicamente existem 2 tipos. A call é uma opção de compra. Quem compra uma call está apostando que o preço do ativo vai subir. Já put é uma opção de venda. Ela serve para quem aposta na queda de um ativo ou, como no caso do nosso amigo produtor, para quem quer se proteger de uma queda, garantindo um preço mínimo de venda para sua carteira. Tá, mas como se adquire esse direito? Pagando o que a gente chama de prêmio. É o preço da opção, o custo desse seguro. E o interessante é que, para quem compra a opção, o prêmio é o risco máximo. Se a aposta der totalmente errado, a perda se limita àquele valor que foi pago pelo prêmio.
Por último, temos os swaps. A palavra swap em inglês significa troca, e é exatamente isso. É um contrato onde duas partes trocam fluxos financeiros. Imagina uma empresa que tem uma dívida em dólar, mas fatura em reais. A variação do câmbio é um risco gigante para ela. O que ela pode fazer? Um swap. Ela pode trocar essa dívida em dólar por uma dívida atrelada à taxa de juros local, por exemplo, e deixar os custos dela bem mais previsíveis. Ufa! Já vimos o que são, para que servem e os tipos de derivativos. Agora a gente chega na parte crucial, a mais importante para qualquer pessoa que pense em operar nesse mercado, o que é preciso levar em consideração antes de começar. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Afinal, vale a pena utilizar derivativos? A resposta, como para quase tudo no mercado financeiro, é: depende. É fundamental ter 3 pontos de atenção na cabeça. Primeiro, a volatilidade é alta, estamos falando de apostas sobre o futuro. Segundo, a alavancagem. Com pouco dinheiro, é possível movimentar valores muito maiores, o que pode amplificar demais os lucros, mas também os prejuízos. Por isso, e esse é o terceiro ponto, derivativos exigem muito, mas muito conhecimento e acompanhamento. Definitivamente não é um território para iniciantes. Para quem já estudou, se sente preparado e quer explorar esse mercado, o caminho é bem direto. Primeiro passo, autoconhecimento. Entenda seu perfil de risco. Segundo, escolha uma boa corretora que ofereça as ferramentas certas. E o mais importante de tudo, tenha uma estratégia muito bem definida antes de fazer qualquer operação. Então, para resumir, a mensagem final é essa. Derivativos são, sim, ferramentas extremamente poderosas. Nas mãos certas, podem ser instrumentos incríveis de proteção e de oportunidade. Mas, sem o devido conhecimento, o risco é grande. A questão, no fim das contas, não é se os derivativos são bons ou ruins, mas sim se eles se encaixam na sua estratégia e no seu perfil como investidor.